Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje tomando um cafezinho aqui, batendo um papinho com vocês, né? O café tá quentinho, agora são quase 6 horas da manhã, né? Dormi muito, porque o sono rejuvenesce, né? O sono, eu descobri isso, né? O sono, ele nos dá essa capacidade, né, de nos renovar. Eu posso dizer que praticamente minha vida toda eu fui uma pessoa meio deprimida, né, digamos assim. Deprimido com esta realidade, por causa do meu perfil, né, de personalidade, porque desde de jovem eu já via que esse mundo aqui era hostil, né? Que esse mundo aqui tinha muita opressão. A partir do momento que eu tinha que fazer coisas que eu não gostava de fazer, coisas que eu não queria fazer. E a vida toda, praticamente, né? A vida de todos nós, né? São raras as pessoas que conseguem fazer o que querem, né? São raras as pessoas que têm liberdade. Olha, muita gente, né, fala, puxa, eu queria ser rico, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter nascido numa família rica. Só que se engana, né, quem acha que as pessoas que nascem em famílias ricas também não têm obrigações, né? Se engana a pessoa que acha que ter muito dinheiro simplesmente vai resolver todos os seus problemas psicológicos. Muitas pessoas são altamente deprimidas e nascem em famílias ricas. Né? Por quê? Porque existem as cobranças. Ninguém tem filho à toa. Passou aí o Dia dos Pais, né? E a gente comentou sobre isso, né? De que as pessoas não têm filho para dar liberdade para os filhos. As pessoas não têm filho para que os filhos tenham uma vida plena e uma vida deles. As pessoas criam os filhos cheios de obrigações, né? E já botando um monte de expectativa em cima desses filhos, principalmente os pais mais ricos, né? Muitas das vezes os pais ricos não deixam, né, que os filhos namorem qualquer tipo de pessoa, de outra classe social, por exemplo, né? Existe muita cobrança para que as pessoas se mantenham na mesma classe, né? Pessoas ricas não têm o direito de se apaixonar por qualquer um, né? Ou não tem direito também de muitas das vezes, principalmente criança, adolescente, né, de levar as suas vidas da sua maneira. Não vão ter, né? Isso vai ser tolhido, porque os pais querem ter filhos para controlar os filhos, né? E os pais vão ter filhos para projetar as suas expectativas em cima dos filhos, muitas das vezes as suas frustrações, né? Ou querer que os filhos sigam pelo mesmo caminho. Então, não adianta essa história de riqueza. A riqueza, né, ela pode ser também um fardo, dependendo da situação. Ter tudo, né? Muitas pessoas não têm maturidade para ter tudo. É ótimo ter tudo? Não? Claro que é ótimo ter tudo. Alguém ainda tem dúvida que é bom você ter tudo, né? Mas como eu falei, se você não tiver maturidade, se você não tiver acostumado com as perdas, se você for uma pessoa que não sabe, nunca soube, né, ouvir não, a vida só te disse sim, as pessoas só te disseram sim, os seus pais só te disseram sim, é o famoso mimado, né? As pessoas se frustram quando dão de cara com a adversidade, né? As pessoas se frustram quando descobrem que a vida não é o que elas queriam que fosse, né? Mesmo, como eu falei, os ricos. Então, para você ter tudo, né? Para você ter uma vida sem restrições, ou uma vida sem necessidades, digamos assim, né? Se você não tiver muita maturidade para isso, você vai se perder. Se perder nos vícios, das drogas,
sabe, no vício de pessoas, no vício de coisas, né? Muitas das vezes as pessoas criam neuroses em relação, né, à compulsividade por compras, por jogos, por tudo isso, né? Por sexo. Tem aquele ator Charlie Sheen, né? Da série Two and a Half Men. Ele tá há anos aí com AIDS, né? Quem conhece Charlie Sheen sabe que ele sempre foi viciado em sexo. Muito provavelmente em drogas também, em álcool, com certeza. É um cara que acabou adquirindo AIDS por causa do vício em sexo, né? Talvez até compartilhamento de seringas, né? Drogas. Eu não sei como ele adquiriu essa doença, né? Mas uma compulsividade na área sexual, muito provavelmente, né? Então, ter tudo, né? Ter tudo é complicado. É bom ter tudo? Claro que é bom. Claro, né? Quem é que gosta de restrições, né? Ninguém gosta de ter restrições na vida. Isso aí não faz sentido, né? Mas, às vezes, a pessoa pobre, né? A pessoa que não tem condições de ter tudo, ela fica meio protegida. Protegida de alguns vícios, talvez, né? E protegida também do tédio, né? Porque quando você tem tudo, né? Imagina. Ter tudo, você vai ter que esbarrar com o tédio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me considero, né? Que hoje eu tenho tudo. Tudo que eu preciso, né? Eu não tenho restrições na minha vida. Eu não tenho obrigações na minha vida, né? Mesmo porque já estou livre do trabalho. Então, também não sou idiota de arrumar mais trabalho para mim, né? Essa fase de trabalho para mim acabou, né? Hoje eu estou já aposentado, livre do trabalho. Como não tenho família, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho pet, não tenho nem sequer amigos, né? Ninguém me visita, né? Tem gente que acha que isso é solidão, né? Que seja, né? Eu adoro. De problemas, né? Já basta a vida. Que a própria vida já é um problema em si, né? Nós estamos num organismo, né? Nós vivemos uma vida orgânica, que em si já é um problema. Muita gente aí tem o problema das doenças, né? Que é uma coisa que eu também nunca experimentei, né? Doença na minha vida. Sou ateu, né? Com todo orgulho. Não que isso seja algo demais, né? Mas diante de tanta imbecilidade, de tantos idiotas nesse mundo, você acaba tendo orgulho de ter lucidez, né? Porque ser ateu é simplesmente isso, né? É menos uma obrigação. Eu não tenho obrigação com oração, com crenças insanas, não tenho obrigação com igreja, com pastor, com padre, com Deus, porra nenhuma, né? Porque eu não acredito em nada disso, né? Pra mim isso é tudo bobagem, né? A maioria das coisas dessa nossa sociedade que são mentiras, né? A maioria, né? A maioria das instituições da nossa sociedade são mentirosas, né? Costumo muito falar na medicina, né? As pessoas falam que isso, você é um cara negacionista. Eu não sou negacionista, pelo contrário, né? Eu só demonstro aqui a realidade. E o que eu demonstro é incontestável, né? A medicina está aí só para te sugar, digamos assim. Né? Sugar seu dinheiro através de planos de saúde, sugar nossos impostos, né? Através de serviço público. E eu, por exemplo, né, nunca fiz uso de medicina. Raras vezes fiz uso de medicina. Né? Quando eu fiz uso de medicina foi por causa de eventos mais traumáticos, né? Eu nunca quebrei um osso na minha vida. Eu tenho um corpo muito forte, né? Já levei cada tombo, né? Nunca quebrei nada. E não lembro, sinceramente, de ter usado medicina. Acho que pra nada, né? Pra praticamente nada, né? Na minha vida. Eu tive um evento, né? Porque eu tive um grande trauma na minha vida, mas já faz parte do passado. O passado pra mim já passou. Né? Hoje eu sou outra pessoa, então... Mas eu tive um grande trauma, né? Que foi perder meu filho. Eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Culpa exclusivamente minha, né? Por ignorância eu embarquei nisso aí, né? Ter família, ter mulher, ter filho. Nunca foi pra mim, né? Eu nunca fui feliz nessa situação, né? De ser pai, né? Muita preocupação. Eu não nasci para estar preocupado com outras pessoas, entendeu? Mulher, mesma coisa. Sempre gera uma territorialidade, né? Sempre gera uma ansiedade, porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Mesma coisa em relação a filho. Você não sabe o que passa na cabeça de ninguém. Então, na realidade, né? Eu, né, como niilista, né, como ateu, como eu falei, ateu com muito orgulho, porque eu, como ateu, tenho saúde plena,
Eu, como ateu, eu usei minha inteligência, né, para ter uma profissão onde eu tinha uma boa folga, né? Trabalhei muito, trabalhei mais de 30 anos, mas trabalhei relativamente pouco, digamos assim, comparado com a maioria da população. Sempre tive uma boa folga, sempre curti minha folga, né? Nunca trabalhei na minha folga, nunca quis trabalhos extras, sempre soube viver com o que eu ganhava, né? E deu muito bem para me sustentar, e hoje estou livre, né? Como eu sempre fui uma pessoa, por mais deprimido que eu seja, né? Porque como niilista eu tenho uma depressão existencial, eu tenho depressão física, né? Eu me alimento muito bem, né? Eu durmo muito bem. Eu bebo, né? Bebo sim, porque não bebo. As pessoas muitas das vezes, né, acham que eu bebo pra caralho, que eu passo o dia inteiro bebendo. Na realidade, é um grande equívoco isso, né? Eu já fiz alguns vídeos bêbados aí, hoje em dia dificilmente eu faço vídeo bêbado, né? Mas já fiz muitos vídeos bêbados no passado e as pessoas acabaram me estigmatizando, né, como alcoólatra. Tem amigos aí, né, do próprio YouTube, que simplesmente me zoam, né, como se eu fosse um cara que só vivesse bebendo. Eu estou bebendo um cafezinho. Também não sou muito fã disso aqui não, né? Esse aqui tem cafeína. O efeito cumulativo disso aqui pode dar insônia, pode dar até problemas articulares, ósseos, né? Porque a cafeína arranca cálcio do seu organismo, né? Ou melhor, inibe a absorção de cálcio. Mas tomar de vez em quando um cafezinho, eu não sou adepto, né? Eu estou tomando hoje, mas eu dou um espaço bom, né? Eu não deixo acumular essa cafeína no meu organismo. De vez em quando tudo bem. Vou abrir mão do meu cafezinho, né? Mesmo porque eu tenho saúde para isso, né? Para poder experimentar as coisas com moderação. O álcool também, né? Eu faço uso do álcool até para me desestressar mesmo, mas não é uma coisa recorrente, né? Eu não sou alcoólatra, não fico bebendo o dia inteiro, né? Eu uso o álcool como se fosse uma droga mesmo, né? Melhor para mim do que droga psiquiátrica, né? Que já experimentei e não adiantou nada. Esse diazepam, essas porra que tem por aí, né? Te deixa meio dopado, mas em mim nunca fez muito efeito, né? Então eu descobri uma cachaçinha que me relaxa e tá ótimo, né? Porque eu mesmo sou meu próprio médico, né? Eu aprendi, né? Eu já tenho 5.4, gente. 54K, né? 54 anos. Fiz agora 54 anos. Se eu não aprendi em meio século, né, a ter saúde, se eu não aprendi em meio século o que faz bem, o que faz mal para mim, o que eu posso ou não posso consumir, né? Cara, eu não terceirizo minha saúde, né? Minha saúde eu não coloco na mão de médico nem de terceiros. Minha saúde é comigo, né? Então, o vídeo aqui hoje é para conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Sobre essa questão, né, de a gente entender que você precisa em algum momento, né, da sua vida aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Aprender a ser o senhor do seu próprio castelo. O que é o castelo? Né? É o corpo, né? Porque nós temos uma mente, né? Uma consciência que está aqui nesse corpo. E essa consciência, né, a gente pode sim, né? Apesar da consciência não existir sem corpo, né? E do corpo precisar da consciência, né, para doutriná-lo, né? Porque não é o contrário, você não pode ser doutrinado pelo seu corpo. Você não pode, né, como ser humano, ser domesticado pelo seu corpo, se entregar aos desejos do seu corpo, né? Existem muitos desejos do corpo que são inadequados. A maioria dos desejos do corpo depende de outras pessoas, né? E aí você fica preso, né? Como eu falei inicialmente, poucas pessoas estão preparadas para ter tudo. Então parece, né, que a própria sociedade ela meio que condiciona o indivíduo dentro das restrições. Ela condiciona o indivíduo, né, a estar sempre lutando para conquistar o que ele nunca vai ter. Como eu falei, poucas pessoas estão preparadas para ter tudo, né? Então parece que existe uma regra dentro da sociedade, uma lei, né, de restrição mesmo, né? Quanto menos o indivíduo tem, melhor. Ele vive melhor, né? Porque ele está na luta constante para conquistar as coisas, para conquistar pessoas, né? É absurdo isso, né? É terrível, isso é um verdadeiro inferno, né? O indivíduo está na luta para conquistar a saúde, né? Tem sempre que estar fazendo atividade física. Saúde não tem nada a ver com atividade física, né? Isso é bobagem, né? Saúde tem a ver, tudo bem, com não ficar o tempo inteiro parado, mas também tem a ver com relaxar, tem a ver com descansar, né?
As pessoas que associam atividade física com saúde é porque estão correndo atrás do que não tem, né? Atividade física não dá saúde para ninguém, né? Uma mente poderosa, né? Desvinculada do corpo, uma mente que controla o corpo, uma mente que se compreende como um anexo do corpo, né? E não o corpo em si. Quando você entende isso, né? Você está pronto para ter tudo. Quando você entende que você só vive aqui, né? E que você, né? Claro, você tem um veículo, né? Como se fosse um carro, né? O carro não pode controlar. Se o carro te controlar é um problema, né? É você que tem que controlar o carro. Assim como o corpo não pode controlar, é você que tem que controlar o corpo. E chegar nisso é para poucos, né? Isso é muito interessante, né? Como encarar a vida como ela é, né? Como encarar a depressão. Eu costumo dizer, é a depressão que te dá saúde. Ninguém vai entender, poucos vão entender o que eu estou falando, né? Muitos vão me chamar de maluco, né? Porque o que é a depressão? A depressão faz parte da vida. Se você entende o que é a vida, não tem como, né? Se você tem essa lucidez, não tem como você viver sem depressão. Não estou falando aqui, como eu disse, não estou falando aqui em depressão clínica. Depressão clínica, se você tem esses sintomas de depressão clínica, quais são os sintomas de depressão clínica? Irritabilidade, insônia, ou sono demais, né, também. Um sono que muitas das vezes não te restaura. Um sono de querer fugir da realidade, né? Essa coisa de não conseguir levantar da cama, essa coisa de não querer saber mais nada, de mais nada, começar a não querer mais cuidar da própria higiene, da casa, do corpo. Não, minha casa é muito organizada, né? Eu sou um cara muito limpo, eu primo por higiene. Como é que eu estou deprimido? Claro que eu não estou deprimido, né? Se eu estivesse deprimido, clinicamente deprimido, eu não cuidaria da minha casa, não cuidaria do meu corpo, não cuidaria da minha saúde, né? Não cuidaria do meu sono, estaria aí correndo atrás de saúde, né? Como a maioria dos cristãos. Porque nós vivemos uma sociedade de uma maioria cristã, né? Sejam cristãos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, sei lá, todo tipo de cristão aí, né? A sociedade, praticamente o que domina é o cristianismo. As pessoas não sabem como ter saúde, as pessoas muitas das vezes não sabem como lidar com suas próprias questões, né, seus traumas. As pessoas estão sempre correndo, estão sempre terceirizando tudo. Né? O ser humano já começa já terceiriza até a sua própria salvação. Né? Coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos de Jesus, né? Coloca nas mãos do pastor, do padre, da igreja. O ser humano terceiriza a sua saúde, coloca nas mãos do médico, dos hospitais, das instituições, né? Farmacológica, toda essa indústria, né, que se visa dinheiro. O ser humano terceiriza a sua felicidade, coloca a sua felicidade no outro, aí eu não vivo sem o outro. Minha felicidade são meus filhos, minha felicidade é minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe. Sempre terceirizando, né? Esse indivíduo ele não pode ter tudo. Né? Não pode ter tudo porque é um mimado, né? Emocionalmente instável, emocionalmente dependente, não pode ter tudo. Será que você teria capacidade de ter tudo? Se você de repente agora ganhasse na Mega Sena e ficasse milionário, né? Como muitos aí advogam a favor disso, né? Não. Né? Se eu tivesse dinheiro, estaria tudo resolvido. É mesmo? A única coisa que você não ia se preocupar mais é com dinheiro, né? Mas aí você ainda ia ter várias outras preocupações, né? Preocupações de como manter esse dinheiro, essa fortuna toda, como não ser roubado, como não ser assassinado. Você ia estar sempre preocupado, né? Como não ser sequestrado. Você não ia mais poder frequentar os mesmos lugares que você frequenta. Não é? Você ia ter que ter seguranças, você ia ter que ter um carro blindado, você ia ter que... Não, você ia ser um alvo fácil, né? Rico é um alvo fácil. Quem tem muito dinheiro, quem tem tudo, perde, às vezes, o principal da vida, que é a liberdade, né? Pessoas famosas, por exemplo, não têm mais a liberdade de ir a qualquer lugar sem serem reconhecidos, né? O anonimato é uma maravilha. O anonimato, né, é você poder ser quem você é, né? Ser espontâneo, comprar um pão na padaria, ir ali no mercado, né? Sei lá, né? Ir numa praia sem ser reconhecido, ir em qualquer lugar, né? No centro comercial, no shopping, ou caminhar simplesmente pela rua sem ser reconhecido.
Isso é uma coisa de muito valor, né? Que as pessoas não dão valor. Porque as pessoas que têm muito sucesso, muita fama, não podem mais ter essa liberdade, né? A liberdade do anonimato. E muita gente busca por isso, né? Muita gente corre atrás disso. Fama, sucesso, dinheiro. Muitos até se arrependem. Depois que perdem esse grande aspecto da liberdade, que é o anonimato. É maravilhoso ser um anônimo, né? E a gente tem que estar entendendo, né, como eu falei, né, que a depressão é uma coisa que é boa, né? Por quê? Porque você dá de cara com a realidade. Um mimado, né, uma pessoa emocionalmente instável, emocionalmente dependente, não tem condições de lidar com a realidade. Então tem que ficar sempre procurando coisas e pessoas para se distrair e para dar apoio, né, para dar muleta psicológica. Aí procura religião, procura Deus, procura amor, amizade, né, respeito, validação, tudo isso, né? Companheirismo, né, tem medo de ficar sozinho. Isso é o princípio da doença, né? A pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver esse equilíbrio emocional para entender que no fundo ela não tem nada, né? Porque nada é nosso, né? Tudo é emprestado por um tempo, né? Até nossos corpos. Parece até que quem tem tudo deve ter um desespero maior, né? Pânico de perder tudo que tem. Quem entende que não tem nada a perder, né? Então, o papo aqui hoje é esse, né? Essa importância de você compreender. Enquanto você não trabalhar aqui dentro, né? Enquanto você não for um super-homem, né? Tô até aqui com esse símbolo que eu acho muito bonito, né? Do super. Ubermensch, né? Se não me engano, é o super-homem de Nietzsche, né? Ubermensch. Enquanto você não tiver condição de ostentar isso aqui, ó, porque você é forte aqui dentro, né? Isso aqui não representa nada, né? Você achar que é forte, achar que é poderoso fisicamente. Não, você tem que ser poderoso aqui dentro, né? Para você conseguir se adaptar ao ambiente onde você vive, para você conseguir ser minimalista, né? Isso faz parte disso aqui, ser minimalista. Você pode ver que o símbolo do super-homem é um cara que tem todo o poder. A fraqueza do super-homem é o quê? Ela tá preocupado com os outros, né? Essa é a fraqueza do super-homem, do herói dos quadrinhos, né? Do cinema aí. Acho que é o herói mais poderoso que existe, né? Imortal, indestrutível, inabalável. Mas aqui é fraco, né? Tá sempre preocupado com os outros, preocupado com a humanidade, só se sacrifica, não pode ter vida própria. Porque se o super-homem ele tem uma família, essa família que vai ser alvo, né? Sempre dos inimigos dele, porque ele não pode ter uma namorada, não pode ter uma esposa. Né? Porque sempre, já que não podem atacar ele, vão atacar o ponto fraco dele, que é a emoção. Né? E se eu fosse um super-homem, eu ia estar cagando pra humanidade, né? Eu ia me isolar na minha fortaleza da solidão, lá, como eu tenho lá a fortaleza da solidão, né? Aquele castelo construído lá no Ártico, sei lá, nas regiões onde é difícil acesso, né? O super-homem constrói aquela fortaleza da solidão, mas ele não consegue ficar ali, né? Ele precisa estar junto da humanidade, próximo da humanidade, porque ele foi criado como humano, né? Então é emocional, né? Mais forte que ele seja, mas que ele seja super, a fraqueza dele está aqui, né? E a nossa força, né, tem que estar aqui dentro. Né? A nossa racionalidade tem que imperar sobre a nossa emotividade. A gente tem que segurar esse cavalo, sabe? A gente tem que pegar as rédeas desse cavalo, que é o corpo, né? Sempre atrás de sexo, essa ilusão, essa fantasia, sempre atrás de procriação, sempre atrás de carinho, né? A gente chama aqui de bicho fofo, né? O que é um bichinho fofinho? É um indivíduo que está num corpo de um homem, mas que é um animal, né? Regido por emoção, regido por instinto. Aí tem instinto de territorialidade, né? Tem instinto de família, quer se unir para constituir família, para ter filhote, né? Aí tem que proteger os filhotes, proteger a família. Aí tem os amigos. É bando, né? É uma consciência tribal. Esse indivíduo não está pronto para ter tudo. Ele está sempre na iminência de perder algo, porque a gente tem que estar pronto para perder as coisas que a gente não tem, né? Filho não é seu, mulher, marido, nada disso te pertence. Papai, mamãe, irmão, titio, papagaio, cachorrinho, pet, nada disso te pertence. Se te pertence, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai perder tudo isso, né?
As pessoas morrem, pô, né? As pessoas são frágeis. A vida é hostil à vida. Então, quanto menos você depender desses fatores externos, né? Quanto mais você construir a sua fortaleza da solidão aqui, mais você vai ter esse poder de ter tudo, né? Porque você não valoriza nada no fundo, né? Nós, como nihilistas, nós compreendemos a realidade na qual nós existimos. Uma realidade sem sentido, né? Sem fundamento, sem base, a não ser a orgânica. Né? Então, cara, aprenda a ser super, né? Aprenda que você pode construir a sua realidade aqui dentro e que você pode refazer os padrões, né? Reiniciar o sistema, construir sua realidade da sua forma, né? Porque desde que a gente chega nesse mundo já está tudo pronto, né? Conceitos de felicidade, de Deus, de salvação, de saúde. Todos esses conceitos você pode mudar, você pode criar os seus próprios padrões, seus próprios modelos. A Matrix, né, ela não pode dizer quem você é, ela não tem esse poder. A não ser que você deixe. Né? Se você for um filhote da Matrix, um bicho fofo emocionado, você sempre vai ser regido por essas regras que estão aqui. Né? Sempre vai ficar copiando padrões, né? Seguindo o bando, seguindo o gado. Né? Quero mais é que o gado se foda. Quero mais que o pensamento de manada se foda. Isso não faz mais parte de mim, se é que algum dia fez, né? Sim, algum dia fez, porque eu fui na asneira, na ignorância, né? Ter filho, ter mulher, ter tudo isso aí, né? Família. Sempre fui infeliz. Hoje, né? Mais infeliz que eu seja, por causa da minha condição de ser humano, eu não vou dizer nem que eu seja infeliz, né? Sou feliz, não sou infeliz. Esses conceitos para mim já foram derrubados, né? Hoje, o mais próximo que eu posso chegar, né, de um equilíbrio, de uma, entre aspas, felicidade, né, é que eu conseguir remodelar a minha vida da minha forma. A minha forma. Entende? Inclusive remodelar as minhas próprias emoções. Né? Compreendendo o que é o ser humano, compreendendo que sou uma ilusão, né? Compreendendo que eu não posso depender de ninguém para nada, para minha saúde, para minha própria salvação individual, né? O que é salvação? Né? É se preservar. Se salvar é se preservar. Você não vai se salvar em mundo espiritual como a religião promete, como Jesus promete, como os pastores, os padres prometem. Né? Você não vai se salvar em lugar nenhum. Né? Você vai se salvar quando você está vivo. E o que é a salvação? É se preservar dos perigos dessa vida, das ilusões, das fantasias, se preservar do outro, né? Porque o mal sempre chega a nós através dos outros, então, livre-se dos outros, né? Mas isso é uma mudança de paradigma que você tem que ter, né? É uma capacidade que você tem de reiniciar o sistema, o seu sistema pessoal, jogar o que não presta no lixo, né? Religião, muitos mitos da medicina também, muitos mitos dessa sociedade mentirosa, boa parte do que existe por aí é mentira, né? A começar pela felicidade, isso não existe, né? Felicidade é atributo de idiota, né? De gente que não enxerga um palmo à frente do nariz. A única coisa mais próxima da felicidade que você vai conseguir é uma salvação pessoal. Né? Não terceirizar nada. Né? Não depender dos outros para nada. Em termos aqui, ó, psicológicos, emocionais. Entender que você está sozinho, nasceu sozinho, saiu de um buraco e vai para o outro. Né? Saiu de um buraco, que é a vagina, vai terminar num buraco, que é o túmulo. Só que isso não é uma experiência que você vai ter, né? Porque não há como ter a experiência de morte, porque você está inconsciente, né? Você deixou de existir. Então é uma experiência que você não vai ter. Então não precisa se preocupar com morte. Ela vai acontecer, e quando acontecer você não vai nem perceber. Agora, não vai ser uma experiência, né? Agora, se salvar, né, é em vida. É ter saúde plena, é ter um corpo vigoroso, um corpo que apesar de não ser indestrutível, mas um corpo mais saudável, né? Uma mente mais tranquila, navegar pela vida despreocupadamente, né? E aí você pode ter tudo. O ideal é que você tenha tudo, né? Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui, né? Para você aprender, né, a cuidar do seu corpo, cuidar do seu entorno, né, do seu ambiente. Se você é minimalista, você precisa de pouco, né? Pouco dinheiro que resolve a tua vida, poucas coisas resolvem a sua vida, poucas pessoas, né? Ou pessoa alguma, só as necessárias, né? E um homem é uma ilha, né? A gente sempre acaba precisando dos outros às vezes, né? Mas quanto menos você
se torna dependente das pessoas, melhor. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!